Parte 1. Capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. Um dia, o homem conseguirá entender os mistérios que estão ocultos? O véu se levanta aos poucos, conforme ele se purifica. Mas, para entender certas coisas, ele precisa de habilidades que ainda não tem. 19. O homem pode, através da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência é dada para o avanço do homem em todas as áreas. No entanto, ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais o homem entende esses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, por orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o faz cair em ilusões. Ele acumula teorias sobre teorias, e a cada dia percebe quantos erros considerou como verdade e quantas verdades rejeitou como erros. Isso traz decepções para seu orgulho. 20. O homem pode receber, sem depender da ciência, informações mais elevadas sobre o que não consegue perceber com os sentidos. Sim, se for conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não consegue entender. Essas revelações ajudam o homem a adquirir, dentro de certos limites, conhecimento sobre seu passado e futuro. 21. A matéria existe desde sempre, como Deus, ou foi criada por ele em algum momento? Só Deus sabe. Uma coisa é certa: Deus, que é amor e caridade, nunca ficou inativo. Por mais distante que imaginem o início da ação dele, vocês podem pensar que ele ficou ocioso, nem que fosse por um momento? 22. A matéria é geralmente definida como o que tem extensão e pode impressionar nossos sentidos. Essas definições estão corretas? Do seu ponto de vista, sim, elas estão corretas, porque vocês falam apenas do que conhecem. Porém, a matéria pode existir em estados que vocês não conhecem. Pode ser tão etérea e sutil que não cause impressão nos sentidos. Mas, ainda assim, é sempre matéria. Para vocês, no entanto, não parece. A. Que definição vocês dariam para a matéria? A matéria é o que liga o espírito. É o instrumento que o espírito usa e sobre o qual também atua. Assim, pode-se dizer que a matéria é o meio pelo qual e com o qual o espírito age. 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. A. Qual é a verdadeira natureza do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a linguagem de vocês. Para vocês, ele não é nada, por não ser palpável. Para nós, porém, é algo. Fiquem sabendo, nada é o nada e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é uma característica essencial do espírito. Ambos se confundem em um princípio comum. Então, para vocês, são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores da luz e o som do ar? São diferentes, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, entendendo por espírito o princípio da inteligência, fora das individualidades que assim se chamam. É necessária para vocês, porque não têm a organização necessária para perceber o espírito sem a matéria. Seus sentidos não são adequados para isso. 26. É possível compreender o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, é possível, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Existem, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, espírito e matéria formam o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, deve-se adicionar o fluido universal, que atua como intermediário entre o espírito e a matéria, que é tão grosseira que o espírito não pode agir sobre ela. Embora seja razoável classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por suas propriedades especiais. Se o fluido universal fosse completamente matéria, não haveria razão para o espírito também ser matéria. Ele está entre o espírito e a matéria. É fluido, assim como a matéria é matéria, e pode, pelas suas muitas combinações com esta e sob a ação do espírito, gerar a infinidade de coisas das quais vocês conhecem apenas uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, é o agente que o espírito usa e é o princípio sem o qual a matéria estaria sempre dividida e nunca teria as qualidades que a gravidade lhe dá. A. Esse fluido será o que chamamos eletricidade? Dissemos que ele é capaz de muitas combinações. O que vocês chamam de fluido elétrico e fluido magnético são variações do fluido universal, que é, na verdade, matéria mais perfeita, mais sutil e pode ser considerado independente. 28. Já que o espírito é de fato algo, não seria mais preciso e menos confuso chamar os dois elementos gerais de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras não são importantes para nós. Cabe a vocês formular a sua linguagem de forma que possam se entender. Muitas das suas controvérsias vêm do fato de não se entenderem sobre os termos que usam, porque sua linguagem é incompleta para expressar o que não percebe seus sentidos. Um fato é claro: vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente que não depende da matéria. Não sabemos a origem e a conexão entre essas duas coisas. Não sabemos se vêm de uma só fonte, se há alguma relação entre elas, se a inteligência existe por si só ou é apenas uma propriedade, um efeito. Se na verdade é, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Elas aparecem distintas, por isso, consideramos que formam os dois princípios do universo. Acima de tudo isso, vemos uma inteligência que domina todas as outras, que as governa e se distingue delas por características essenciais. A essa inteligência suprema chamamos Deus. Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é uma característica essencial da matéria? Na matéria, como vocês entendem, sim, mas não na matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido não tem peso. Mesmo assim, ela é a base da sua matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada por um ou por muitos elementos? Por um único elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primária. 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem quando se unem em certas condições. 32. De acordo com o que você disse, sabores, odores, cores, som e as qualidades venenosas ou benéficas dos corpos são apenas modificações de uma única substância primitiva. Sem dúvida, e só existem por causa da disposição dos órgãos que as percebem. A prova desse princípio está no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto algo agrada a um, pode decepcionar a outro. O que uns veem como azul, outros veem como vermelho. O que para alguns é veneno, para outros é inofensivo ou benéfico. 33. A mesma matéria elementar pode passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se entende quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio,
O carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade de remontar a essa matéria primária, esses corpos são verdadeiros elementos para nós, e podemos tratá-los como tal até que se diga o contrário. A. Não parece que essa teoria dá razão aos que acreditam que a matéria tem apenas duas propriedades fundamentais: força e movimento, achando que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários que mudam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião está certa. Só falta acrescentar. E dependendo da disposição das moléculas, como mostra um corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sim, as moléculas têm uma forma, mas vocês não conseguem percebê-la. A. Essa forma é constante ou variável? A forma das moléculas elementares primitivas é constante. A das moléculas secundárias, que são apenas aglomerações das primeiras, é variável. Porque o que vocês chamam de molécula ainda está muito longe da molécula elementar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Se você supõe que é limitado, o que há além desses limites? Isso confunde sua razão, eu sei. Porém, a razão diz que não pode ser diferente. O mesmo se aplica ao infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vocês estão que poderão compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais longe que a imaginação o coloque, a razão afirma que além desse limite deve haver algo, e assim por diante, até o infinito, porque, mesmo que esse algo fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. 36. O vácuo absoluto existe em algum lugar no espaço universal? Não, não existe o vácuo. O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos seus sentidos e instrumentos.